Esse menino Arthur, já que, quer dizer, os dois estão em Barcelona, né? Mas vou com o Arthur que está cobrindo o Barça para a gente falar do Barcelona ontem jogando contra a Real Sociedad. Que coisa, né? Entra temporada, sai temporada e gosta de ganhar jogo de virada o Barcelona. E menininha mal, né? Pô, ele entrou e deu assistência em sei lá quantos segundos. É o primeiro toque na bola dele, praticamente. Ele resolveu o jogo, né? Assim, o Uhum. jogo, o jogo estava bem difícil. É, a Real Sociedad é uma equipe curiosa, porque tá mal, só que é um bom time. Se você olhar no papel, tem bons jogadores. E no primeiro tempo, encaixou muito bem no que queria a Real Sociedad. Deu a bola para o Barcelona, se fechou e estava explorando o contra-ataque. Assim. Então, tem um momento no primeiro tempo que estava 85% de posse de bola para o Barcelona, 15% para a Real Sociedad. Só que o Barcelona está com grandes problemas no departamento médico, né? Não tem o Baldé, já agora perde o Rafinha, o Juan Garcia também, goleiro, vai ficar um tempo fora, o próprio Lamine Yamal está voltando, enfim, então tem algumas mexidas e o Hans Flick ainda tentando poupar alguns jogadores e tal. E aí no primeiro tempo foi um jogo duríssimo nesse sentido, a Real Sociedad sai na frente no contra-ataque, o Barcelona empata na bola parada, aliás é o quinto gol de escanteio do Barcelona, tá? O Rashford bateu, o Koundé fez o gol de empate na virada para o segundo tempo, e o jogo continuou difícil na segunda etapa, até entrar esse moleque. Porque quando ele entra, Tainá, depois de 28 dias fora, 4 jogos sem atuar pelo Barcelona, quando ele entra, parece que a equipe adversária precisa repensar o plano dentro de campo para marcá-lo. E aí você começa a ver outros espaços que antes não existiam. E quando você tem a capacidade de um Pedri, de um De Jong, até de um Lewandowski, de um Ferran Torres, enfim, de um Rashford, você encontra gente com qualidade em outros espaços e outros setores. O Lamine Yamal entrou aos 58 minutos, aos 58,5 ele já deu o primeiro drible, aos 59 ele deu assistência e foi depois sendo um constrangedor para os adversários, porque ele tem 5 tentativas de drible e acerta as 5. Tá? Ele ganha 5 duelos dos 5 que ele disputa. Foi constrangedor, inclusive com aquela caneta que a gente citou aqui no início do programa, com elástico, né? Que eu acho que deveria ser criminalizado, não é nem proibido, é criminalizado, porque ele deixa o adversário numa situação. É humilhante Esse moleque, demais. esse moleque é muito diferente, né? Ontem ele exibiu o prêmio Copa, é o segundo melhor jogador do mundo, segundo a France Football, mas é uma temporada que a gente pode ligar a TV quando o Lamine Yamal estiver em campo, porque você vai ter entretenimento e vai ter a magia que muita gente às vezes quer assistir um jogo de futebol e não tem, né? E estará em campo na quarta-feira, né? Tem Barcelona e PSG e a Mal já voltou nesse jogo, e provavelmente seja escalado aí pelo Hansi Flick para o jogo contra o PSG. É uma sensação um pouco contrária, eu acho, com o Yamal, né, Clarinha? Que às vezes, porque ele é muito jovem, mas às vezes parece que ele é o velho e os outros que marcam ele são os jovens. Que parece que é adulto contra criança em alguns momentos, assim, tamanho e jeito que ele deixa o pobre do adversário, assim. E eu acho que no passado ele ainda tinha um físico um pouco mais adolescente, né? Mas obviamente ele está numa mudança grande e hoje ele tem um talento que faz com que os outros pareçam amadores e além disso o físico dele tá aumentando, né? Ele está se tornando mais adulto em termos de corpo, então assim, é impressionante. De todos os assim coloque aí, sei lá, os 5, 6 primeiros da bola de ouro, ele é o que a gente olha e diz, ok, ano que vem, quer dizer, no caso, nessa temporada, ele vai estar nessa lista se ele não ganhar. No ano que vem, ele vai estar nessa lista se ele não ganhar, né? Os outros a gente não tem essa expectativa, né? Pode ser que aconteça aí, mas não é não é o que a gente consegue imaginar, né? Acho que ele é o mais diferente, né, desses todos aí que a Sim. gente fala. Ô, João, bota na tela a classificação de La Liga, só para a gente mostrar aqui. A gente falou um pouquinho antes, acho que a gente tem, né, classificação também. É, a gente falou um pouquinho antes do Real ter perdido lá para o Atlético de Madrid, e aí, como o Barcelona venceu a Real Sociedad, o Barça já passou. O Real Madrid na tabela de classificação, tá aí, ó. A gente está vendo a tabela
como a gente disse, né? E o Atlético próximo começou jogo muito do Real Madrid é contra o Villarreal, que é o terceiro. bom. A gente Ou falou seja, da situação ruim que estava o Atlético de Madrid, então, mesmo que tenha vencido, está em quinto ainda. E aí a gente vê ali na diferença de pontos, como o Barcelona venceu, foi 19, e o Real E o perdeu, Barcelona, ficou no 18. que está nesse momento com o melhor ataque da competição e a melhor defesa, né? Então, o Barcelona começa a dar sinais, e esse é o grande ponto para o Real Madrid, tá? É que nesse laboratório do Xavi, do Xabi Alonso, perdão, não vai ter margem de erro, porque eu acho que o Barcelona, a partir do momento que tiver todas as peças à disposição, pelo trabalho que já vem da temporada passada do Hans Flick, pelo time mais reforçado, pela maturidade que esses caras estão ganhando, porque a molecada, como a Clara falou, está ficando mais velha, né, e tá conseguindo ganhar esse tipo de experiência, eu acho que o Barcelona não vai errar muito. E eu vejo o Real Madrid com mais possibilidade, porque é uma busca do que ainda vai ser o Real Madrid na temporada. E não pode vacilar. Assim, a Tati falou bem, o Atlético de Madrid já tem 7 pontos. Se fica 12 pontos, né, Tati? Não tem um histórico que não tem. recupera mais, né? Ninguém recupera 12 pontos, é. Então. E aí ficar esperto para ver se essa distância não aumenta. Em outubro a gente tem o clássico, né? Ô, Tati, só para a gente trazer o olhar de Madrid em relação ao Barcelona, tá meio. Os caras são favoritos? O Barça começou a temporada de uma forma esquisita, né? A gente viu um Barça talvez mais irregular em resolver os jogos, né? Na temporada passada era mais. Fluido. Resolvia. E tu sabia que, mesmo aquele jogo que o Barça estava se complicando, que ia acabar resolvendo. O início da temporada não dava esse indício. Mas eu acho que a partir de agora parece que tá. Que também existe, lá no Rio Grande do Sul, Tainá, tu sabe que existiu, pelo menos durante muito tempo, a gangorra da dupla Grenal, né? Sim. Na Espanha, até um não olhar para o outro, eles ficam naquela de vamos ver se realmente é isso aí, né? E o problema é que quando entra o Atlético de Madrid nessa jogada, ele intensifica um olhar para o outro, né? O Real Madrid estava começando o início na temporada estável, ganhando os jogos, mesmo não jogando bem, conseguindo resolver. É aquele início de temporada que ganha os jogos, que mostra caminho de campeão e tal. E o Barça estava meio estranho, empatou um jogo ali e tal. E agora parece que isso virou, né? Bastou um jogo para isso virar. Foi um jogo no qual o Barça conseguiu. E eu acho que a sequência do Real Madrid é pior que a do Barcelona. Até o clássico. E acho que o Barcelona também ter virado esse jogo com a escalação, né? Que era bastante mexida e com desfalques, inclusive, de não conseguir nem colocar, mesmo que alguns caras não jogaram, não começaram jogando por vontade do Hansi Flick, outros por lesão mesmo. E ainda assim ter virado esse jogo, acho que também é um recado. O Barça é tratado como favorito, tá? Assim, para ganhar a Liga e para Champions também. E ele está conseguindo poupar, né? Ontem ele entrou com o Rony Bardghji e conseguiu colocar o Duro Fernandes, são jogadores jovens. Enfim, ele está conseguindo descansar uma galera. O Barcelona vem de 5 vitórias consecutivas, né? Aliás, coincidência ou não, desde que eu assumi a cobertura, não foram 5 vitórias. Não sei. Lá vem ele. Não quero dizer nada, né? Não quero dizer nada, mas já estou dizendo aí.